Professor, só um recadinho, é que a gente vai gravar a aula para colocar no YouTube depois, para quem não puder assistir agora, que possa assistir depois, e quem está assistindo, se quiser tirar alguma dúvida e ver a aula, rever a aula, pode rever depois também, tá ok? Perfeito. Tá bom. A gente vai só aguardar um pouquinho, porque essa parte inicial é interessante para a gente fazer algumas contextualizações Ok, e aí tudo certo. a gente começa. Beleza. Deu aí 5 minutinhos de a gente podia dar um pouquinho a mais aí pro pessoal. Vamos começar. Boa noite, então. Estão me ouvindo bem? Boa Boa noite, noite, professor. sim. Boa noite. Perfeito. Então vamos lá, né? A gente vai iniciar então o módulo de otimização. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Lúcio. Depois a gente vai passar os slides aí, vai aparecer de novo, vai aparecer meu e-mail também. Aí vocês podem eventualmente anotar para mandar alguma coisa, ou até quando a gente combinar as avaliações, etc. Só alguns pontos, né? Como a gente está ainda... Tem duas situações, né? O módulo, inicialmente, ele é um módulo que ele vem rodando há muitos anos, ele é um módulo preparado para sala de aula, a gente fez algumas adequações, né? Ele tem bastante prática na sala de aula, então a gente teve que fazer alguns ajustes. Ainda assim, o que a gente definiu, né? Conversei com o Vicente, a gente vai tentar manter não só as 2 aulas a princípio marcadas, a gente tentar fazer em 4 aulas, a gente vai combinar depois direitinho as datas, o IDAM vai informar, principalmente para a gente não perder alguns aspectos do conteúdo e também não deixar de fazer algumas atividades um pouco mais práticas, mesmo que a gente tenha que fazer isso via à distância, dá para a gente fazer algumas coisas para poder assimilar um pouco mais. Até porque o conteúdo ele é um pouco denso, mas também se a gente tira muito, a gente acaba não conseguindo cumprir pelo menos o mínimo que é importante para que vocês possam ter uma noção aí da parte de otimização, especialmente voltada, né, para a realização de projetos Six Sigma. Tudo bem? Então a gente vai fazendo assim, eu vou passando, eu vou deixando eu ia pedir para vocês deixarem mute na maior parte do tempo, mas aí toda vez que quiser perguntar, etc, vocês tiram do mute, falam alguma coisa e a gente segue. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Ok? Todo mundo vendo aí? Tô vendo aqui. Então, beleza. Então vamos lá. Acho que eu vou tirar o vídeo aqui um pouquinho, para ficar mais fácil. Ok, então vamos lá. Vou passar aqui. Então, meu nome é Lúcio, como eu falei, né? Lúcio Lopes Rodrigues Neto. Esse aqui é meu e-mail, lucio_lrn@hotmail.com. Então, isso também vai estar no material que está disponível para vocês. Eu só não sei se o que está agora no módulo, na plataforma, é o material mais atualizado. Eu fiz algumas atualizações hoje e pedi para colocar. Mas se não tiver hoje, amanhã no máximo, segunda-feira no máximo, ele deve ficar atualizado. Bom, então a gente vai falando aqui da aula 1, né? Aqui um ponto interessante são as referências bibliográficas principais do módulo, né? Então tem esse livro aqui que é um livro para quem vai trabalhar principalmente, vai estudar de maneira mais aprofundada sobre planejamento de experimento, e aí voltado para a otimização, ou planejamento ou projeto de experimento. Esse é um livro muito bom, prático e também com vários exemplos, né? Então, é um livro de Understanding Industrial Design and Experiment. Então, esse primeiro livro aqui. Tem um outro livro aqui que é de estatística básica. Alguns autores, inclusive, são comuns desse primeiro livro. E ele é um livro, ele é voltado para a estatística, para Six Sigma, e ele tem um capítulo específico voltado para otimização com um projeto de experimento. Então, também é bem interessante. E aí tem outros conteúdos, tem esse Pocket aqui, também tem bastante coisas, mas ele é muito mais resumido, porque ele, como o próprio nome já diz, ele é um Pocket, mas ele é um toolbook, ou seja, ele tem várias ferramentas, ele tem alguma coisinha ali de projeto de experimento, de otimização. E tem um portal
que se vocês não conhecem, eu sugiro que vocês deem uma olhada, que é o portal action.com.br. Ele é um portal bem interessante para a estatística de uma maneira geral. Ele tem bastante conteúdo, conceito, exemplos, exemplos aonde pode ser aplicado, pequenos exercícios já resolvidos. E também tem uma ferramenta de estatística que pode ser utilizada, uma macro no Excel. Aí eles têm uma versão gratuita de avaliação e também tem depois a versão paga que pode ser utilizada. Então, assim, normalmente é uma versão mais barata do que, por exemplo, comprar softwares específicos como o Minitab, que é um excelente software, mas ele é mais caro, e estatísticas e outros softwares existentes. Beleza, então nossas aulas estão divididas em 4, né? A gente vai falar hoje, ele vai ser bem mais teórico hoje, falando da introdução do DOE, por que o DOE, né? A gente vai entender o que é esse DOE, por que a gente vai falar bastante sobre ele. Na verdade, a gente vai olhar bem aí a primeira aula, a segunda aula e a terceira aula, que é uma aula prática, todas elas vão ser relativas a DOE. Na aula 4 é que a gente vai olhar uma outra ferramenta que também pode ser utilizada para otimização, que é o FMEA, ou FMEA, como muitos conhecem, que é amplamente utilizado com outras finalidades, principalmente na parte de prevenção, também de análise de risco, mas ela também pode ser adaptada para para ajudar no processo de otimização de processo. Ok? Então vamos lá. Então, falando aqui, iniciando aqui a nossa aula propriamente dita, vamos fazer uma introdução de otimização, né? O que é otimizar, né? Otimizar é buscar sempre a melhor condição, a melhor situação, isso dependendo do tipo de referência que a gente tem, né? Otimizar para um não significa necessariamente a mesma coisa que otimizar para outro, mas é uma busca pela melhor condição no processo, levando sempre em consideração os parâmetros desse processo, tentar identificar em que posições os parâmetros devem ser ajustados e os demais elementos, né, como é que eles devem estar, para que a gente possa deixar todos combinados em uma determinada condição para atender um ponto ótimo, ou para chegar no ponto ótimo que é esperado, que está normalmente vinculado ao objetivo daquele negócio. Então, a ideia de otimização é muito mais do que a ideia de melhoria. Ela é uma ideia de realmente identificar qual é a melhor condição para aquele processo, levando em consideração referências importantes, que é o que a gente vai ver no slide seguinte. Aqui tem um gráficozinho, né, onde mostra que tem um diagrama, na verdade, que mostra várias situações onde a gente pode, dependendo do que a gente estiver analisando, encontrar esse pode ser nosso ponto ótimo, ou esse pode ser nosso ponto ótimo, talvez esse pode ser nosso ponto ótimo. Isso a gente precisa conhecer exatamente qual é o objetivo do nosso negócio, o objetivo do processo ali em questão, para a gente saber o que é o ótimo. Então, um exemplo assim, imagina estar numa fábrica, imagina que nessa fábrica a gente produz cabo elétrico. E a gente produz um cabo elétrico, ele é um cabo elétrico para ser conectado em uma televisão, por exemplo. Então, ele tem uma medida, ele tem um comprimento e tem uma especificação para ele. Então, às vezes, eventualmente pode ter uma especificação de 60 centímetros, mais ou menos 2. Ou seja, ele pode ir de 58 centímetros até 62 centímetros. Normalmente, o ponto ótimo para essa condição é o centro da especificação, é 60. Então, esse é o ponto ótimo que a gente quer alcançar. Por quê? Porque se a gente pode estar em conformidade com 59, com 58,5, sim, a gente pode estar em conformidade. Porém, a gente está mais suscetível ao longo do tempo, na variação que o processo é submetido, porque os processos têm variações, a gente acabar levando esse comprimento para um valor fora da especificação, ou seja, ficar abaixo dos 58. O mesmo vai acontecer se estiver trabalhando acima dos 60.
Esse é um aspecto, que é o aspecto da segurança para ter a conformidade. Mas há outros aspectos, por exemplo, quando se vai fazer toda a avaliação da necessidade de matéria-prima, então você normalmente trabalha com valor nominal, e aí isso permite que você tenha a matéria-prima na quantidade necessária, sem gerar custos adicionais por comprar mais e nem faltar ou deixar de cumprir uma determinada programação porque faltou a menos, se comprou a menos, que a variação do processo fez com que o consumo fosse de maneira inadequada. Então, otimizar sempre vai levar em consideração aquele objetivo do processo em questão. Otimizar pode estar relacionado a tempo, pode estar relacionado a várias outras coisas. Então, quando a gente olha aqui, o que é o ótimo, né, para o seu processo? Então, o ótimo ele pode vir de alguns pilares aqui: qualidade, custo, entrega, segurança, são elementos variados que a gente pode levar em consideração para a gente determinar o ótimo. Então, a gente tem alguns exemplos aqui. Por exemplo, atingir uma determinada dimensão mecânica, que é um exemplo que eu estava utilizando agora há pouco. Maximização de receita. Então, quando eu consigo levar a minha receita de um negócio, de um serviço, e eu levo ao máximo, eu estou fazendo uma otimização desse processo. Minimização, está faltando uma letrinha aqui. Minimização do tempo de execução. Então, tempo normalmente é algo que vai contra, né? Ou seja, quanto mais tempo a gente leva para executar alguma atividade, em geral, mais a gente está gastando, mais recursos a gente está empregando e tal. Então, normalmente, não é 100% das situações, mas normalmente a gente quer reduzir tempo de execução. Então, a gente tem, exemplo, todo final de mês as empresas fazem o fechamento, né? E esse é um processo que normalmente é longo, e aí você tem fechamento contábil, fechamento fiscal, fechamento gerencial, as empresas têm um controle paralelo, e aí em alguns casos leva horas, em muitos dos casos levam dias. Então, esse é um processo que quanto mais rápido a gente consegue finalizar, melhor é. Melhor é, primeiro, está empregando menos recursos, melhor porque a gente tem a apuração mais rápida. Outra coisa, processos de fabricações de uma maneira geral. Quanto menos tempo eu levo para fabricar um determinado produto, mais eu consigo utilizar meu próprio recurso. Então, a otimização está relacionada à minimização de tempo de execução. Minimização de consumo de energia, maximização de força, de extração ou de qualquer outra característica física existente. Maximização de carregamento de containers. Isso é muito utilizado pelo pessoal que trabalha com logística, né? Então, você, por exemplo, você busca... Você normalmente, quando vai trazer peças, insumos de fora para a sua produção, você vai importar, você paga por um container, independente de quanto você está usando esse container. Então, quanto mais você consegue ocupar esse container, o volume disponibilizado pelo container, mais você está utilizando aquele recurso, né? Você está gastando menos, você está utilizando mais o recurso, então você está buscando a maximização. Numa situação ideal, a maximização do carregamento de container é eu ocupar 100% do volume disponibilizado. É claro que isso, na completa maioria dos casos, é muito difícil, eu diria até impossível na maioria, porque aí vai depender de uma série de fatores que normalmente que compõem essa parte da maximização, por exemplo, do carregamento de container. Tem a própria dimensão geométrica das cargas, você tem seguro que está envolvido, então se você bota carga em excesso de valor elevado, você tem problema ali com a pólice de seguro, tá? Então tudo isso precisa ser levado em consideração. Mas o mais importante aqui é a gente entender que otimizar, o que é otimizar, ele depende do negócio ou do processo em que a gente está falando, para a gente poder encontrar de fato o ponto ótimo. E tem essa função aqui que a gente chama de função perda de Taguchi. Taguchi foi um professor, um engenheiro,
japonês, né, pelo nome já sugere, e que ele trabalhou muito sobre essa questão das perdas à medida que a gente vai se afastando da meta, do objetivo. Então ele fez uma relação aqui que pode ser muito bem aplicada com aquilo que a gente tinha comentado já bem no início, com relação ao cabo elétrico que é fabricado numa determinada empresa, e você tem uma medida, uma especificação, você tem um limite mínimo e um limite máximo, mas você tem um valor central, que é o valor nominal. Então, quando você trabalha sempre naquele valor nominal e você consegue ele, você tem um mínimo de perdas, porque você consegue administrar de maneira correta tudo que você planeja para geração de insumo, quantidade que você vai planejar para a realização de produção e tudo mais. À medida que você vai se afastando desse target, desse centro, você vai aumentando as perdas, ainda que você esteja dentro dos limites de especificação que foram estipulados. Então, Taguchi levantou isso. Então, Taguchi formulou uma função em que ele diz que a perda ela aumenta de maneira potencial, quadrática, né? À medida que a gente se afasta do valor médio do target, o target estabelecido. Então, você tem aqui o L é perda, né? O K é uma constante qualquer, é uma constante monetária, só para dar um valor com relação a essa perda. E aqui a gente tem exatamente o ponto principal, que está medindo o afastamento. O Y é o ponto na curva e o T é o valor do centro, que é o target, é a meta estabelecida. Então, à medida que que o Y, né, vai se afastando, seja para a direita ou seja para a esquerda, com relação à meta, com relação ao target, a perda ela vai aumentando não de maneira linear, mas ela vai aumentando de maneira quadrática. Então, isso é um aspecto importante. E aí, essa mesma função ela pode ser desenvolvida um pouco mais, ela ainda mantém exatamente o mesmo conceito, só que ela entra também aspectos de variabilidade, aqui representado pela variância, porque o processo, ele além de tudo, né, ele mesmo além do distanciamento que ele tem com relação à meta, ele apresenta variabilidade, apresenta variação ao longo do tempo. Então, a variação é mais um componente que vai atrapalhar ou que vai aumentar esse valor de perda que Taguchi começou a estudar. Então, Taguchi está tentando trazer para a gente um valor muito importante, que é precisamos trabalhar para atingir os objetivos, para atingir as metas, lá exatamente no ponto certo onde a meta está estipulada. Não basta só estar em conformidade. A gente precisa atingir o centro dos objetivos para que a gente reduza as perdas que são geradas dentro do processo. Ok até aí, pessoal? Tá ok, professor. Só uma pergunta. Quando a gente está estudando essa questão do Seis Sigma, a gente tenta sempre colocar como se o gráfico ele tem que ficar entre os limites, né? O inferior e o superior. Nesse caso já é o inverso, né? Mesmo que eu tenha os limites, mas em relação às perdas do processo, ele se afastando da média, aí eu fiquei assim um pouco na dúvida em relação a esse contexto das perdas. Beleza, eu vou reforçar um pouco isso. Então, o que você trouxe aí de comentário é sobre um comentário muito tradicional com relação à qualidade. A qualidade ela pode ser conceituada de várias formas. E a forma clássica de conceituação de qualidade é de conformidade. Então, eu tenho qualidade quando eu apresento conformidade. E o que seria conformidade? Eu estar dentro daquilo que está sendo esperado. E como é que a gente transforma isso em algo mais palpável? É quando a gente delimita a especificação, que é pelo limite inferior e limite superior. Então, toda vez que eu consigo um resultado dentro desses limites, eu tenho um resultado conforme. Beleza? Então, esse é o conceito que você está trazendo e que está certo, que ele é um conceito bem tradicional, bem clássico de qualidade. O que Taguchi está fazendo, ele não está dizendo que está errado.
que ele não está dizendo que a qualidade não tem relação com conformidade. Só que ele está trazendo um aspecto ainda mais importante, que é, além de ter qualidade, ou seja, além de eu conseguir atender os limites de especificação, melhor que isso é se eu estiver bem no centro. Porque se eu estiver bem no centro, porque o que acontece, né? Quando o engenheiro, o projetista, ele com base ou numa característica de algum componente, ou com base até na característica que o cliente determina, ele acaba setando ou determinando os limites de especificação, porque ele sabe que precisa de uma margem para ele ir trabalhando, porque há variações no decorrer do processo. E o que o Taguchi está falando é o seguinte: trabalhar para reduzir a variação é a melhor coisa. Ou seja, dois aspectos importantes que ele está trazendo. Vocês viram alguma coisa sobre CP e CPK? Sim, sim. Beleza. Vocês repararam que qual é a diferença do CP para o CPK? A diferença para o CP e para o CPK é que o CP ele assume que o processo está centralizado. E o CPK não. Ele olha o processo do jeito que está. E ele considera a menor distância, ou seja, quando ele considera o deslocamento. Se eu estou deslocado para a direita, para o limite superior, ele vai pegar aquela medida. Ou se ele está mais deslocado para o limite inferior, ele vai pegar aquela outra medida. Então, o que o Taguchi está falando é que exatamente a gente tem que evitar esse deslocamento do processo, que vai determinar essa média aqui, o Y médio, e aí essa distância que vai ser dada do Y médio em relação à meta. E aí, esse é um aspecto, que é o aspecto do deslocamento, que é trabalhado, por exemplo, lá no CPK, mas além disso, há o aspecto da variabilidade do processo, ou seja, ele não só pode estar deslocado, como ele não se mantém, ele pode estar variando. E o que o Taguchi está falando é exatamente isso. Se eu tenho um processo centrado, ou seja, dentro da especificação, mas no centro, né, ou atingindo a meta que foi estipulada, então eu tenho um processo sem perdas. À medida que eu vou saindo daqui, mesmo estando em conformidade, eu vou aumentando a perda por conta de alguns exemplos que eu coloquei para ti. Toda vez que a gente vai fazer estimativa, vamos pegar de novo o exemplo do cabo, que eu acho que é interessante a gente insistir nele para a gente tentar amadurecer um pouco. Então a gente pega ali o cabo. Quanto de matéria-prima eu preciso para realizar dentro daquela medida de 60 centímetros? Então eu vou precisar o plástico que vai ser extrusado, a parte do cobre que vai precisar, então eu vou precisar ali um pouco mais ali do que os 60 centímetros, 62 especificamente, eu vou ter o controle dos outros elementos. Então, à medida que o meu processo não se mantém no centro, imagina que ele está deslocado e a média do processo, em vez de dar 60, ele está dando 61. Então, a cada cabo, eu estou consumindo 1 centímetro a mais de peça plástica, 1 centímetro a mais do cabo do cobre, e etc. E a gente pode transformar isso em peso, em valor. Estou falando em uma peça. 1 centímetro em 1000 peças, aliás, em 100 peças, ele já vai virar 1 metro. E aí a gente vai. Né? Se a gente joga mais 1000 em cima desses 100, a gente vai ter 1 quilômetro a mais de material sendo utilizado. Então, você imagina que uma produção de cabos, ela não é de algumas unidades por dia. Ela é de milhares dia, ela é milhões ao longo do ano. Então, aquela perda, que aparentemente é uma perda simples, de 1 centímetro naquele momento, ela vai se mostrar uma perda de valor muito elevado ao longo de um período maior. Tudo bem? Deu para compreender um pouquinho mais? Com certeza, com certeza. Agora sim, eu consegui assim, ver que esse conceito ele é bem válido mesmo. Ok, então vamos lá. Bom, e aí trazendo então para o Seis Sigma, né? Então nas nossas etapas clássicas do Seis Sigma, utilizando o DMAIC, né? O DMAIC, onde é que entra essa questão da otimização? Ela entra exatamente entre a fase de análise e a fase de melhoria, ou improvement, né? Por quê? Porque, na verdade, assim, quando a gente fala em otimizar ela está aqui. Porque eu defino, eu meço,
eu analiso e estabilizo o processo, eu melhoro, no nosso caso, eu otimizo o processo e depois mantenho através de controles. Porém, as ferramentas que a gente precisa utilizar, elas começam na fase de análise e terminam na fase de implementação de melhoria. Então, aqui é só para a gente contextualizar um pouco. A principal ferramenta que a gente vai ver aqui é o DOE, que é o planejamento ou projeto de experimento, e a gente vai seguir exatamente isso, né? A gente tem uma parte do DOE, que é a parte de realizar o planejamento e tal, que é uma análise, e depois, quando a gente transforma isso para a otimização propriamente dito, é quando a gente já fez a transição para a quarta etapa, para a fase de implementação de melhorias. Então, a gente tem aqui. Então, tradicionalmente, quando a gente vai realizar um processo, uma melhoria através de um projeto Six Sigma, a gente, beleza, tem ali o DMAIC, tem as fases, etc. do projeto, mas a gente pode dizer o seguinte, que em termos de resultado do processo, a gente tem 3 fases. A gente tem uma fase inicial, é onde o processo está no momento, antes de eu fazer qualquer coisa. Normalmente, esse processo apresenta uma certa instabilidade. Então, não é só a distância em relação ao objetivo traçado. O processo ele apresenta instabilidade. Então, é necessário cumprir uma etapa intermediária, que é a etapa de estabilizar o processo. Ou seja, depois de você iniciar a fase de análise, identificar quais são os fatores que afetam a saída do processo, a métrica, é importante identificar quais são os fatores geradores de instabilidade no processo. Ou seja, quais são os fatores que estão fora de controle. E aí, daí tomar medidas para controlar esses fatores, ou seja, criar procedimentos, definir parâmetros específicos, treinamento para as pessoas realizarem os processos e tal. Então, normalmente são medidas iniciais, ainda dentro da fase de análise, mas cujo objetivo é estabilizar o processo. E é importante estabilizar o processo antes de realizar a otimização do processo, que é o que a gente quer fazer no final. O que a gente quer encontrar é o ponto ótimo, é atingir os nossos objetivos. Mas não é possível fazer de maneira sustentável um jump, ou seja, não é sair de um processo que está instável, está fora de controle e ir direto para a otimização. Eu só consigo otimizar aquilo que está controlado. Se eu não tenho algo controlado, eu não consigo otimizar. Daí a necessidade da gente realizar isso por etapas. Então, traduzindo isso um pouquinho, é como se aqui a gente estivesse na fase I, de implementação de melhorias. Aqui a gente está quase no final ali da fase de análise, depois que a gente identificou os fatores que afetam a métrica, quais que estão estáveis, e a gente foi lá e fez um processo para estabilizar. A gente realizou, aliás, algumas atividades para estabilizar esse processo. Bom, e aí um ponto importante, que é o que a gente faz desde o início, na fase de análise, e depois a gente faz isso de maneira mais forte quando a gente vai trabalhar nessa otimização, é identificar a influência dos fatores. Então a gente faz lá um brainstorm, tem um diagrama, coloca tudo no diagrama de causa e efeito, tudo mais. E o que a gente quer fazer? O que a gente quer com aquilo? A gente quer estabelecer uma relação de causa e efeito, ou seja, eu tenho os fatores de entrada e eu tenho um efeito na saída. Esses fatores têm uma relação com essa saída. E a gente precisa analisar essa influência. Então, existem algumas ferramentas, umas melhores, outras nem tanto, que vão nos ajudar a identificar como é que a gente tem essa relação entre os fatores de entrada e a saída. E a gente consegue identificar quais são aqueles que influenciam mais e quais são aqueles que influenciam menos. Okay? Bom, então a gente vai entrar propriamente na ferramenta que a gente vai comentar, que é o DOE. O DOE ele vem do inglês Design of Experiment. A tradução mais comum para ele é planejamento de experimento. O pessoal de estatística, né, os estatísticos, eles usam o termo planejamento de experimento. Eu particularmente gosto mais da tradução que a gente chama o design chama de projeto.
que é a tradução tradicional da palavra design. Mas por que isso? Porque quando a gente for ver aí, principalmente na aula 2, na 1 hoje, mas um pouco mais forte na aula 2, vocês vão perceber que sim, tem uma concentração muito grande de planejar ser experimentado, porque esse é o objetivo da ferramenta. Eu vou experimentar algo sob controle, é quase um experimento laboratorial. Quase não, ele é um experimento laboratorial. Então eu vou controladamente identificar o que eu vou experimentar. Daí o nome de planejamento. Só que ele não termina aí. Ele segue para o que é exatamente a otimização. E a otimização ela vem a partir da observação e da coleta de dados desse experimento. A gente transforma tudo isso em um modelo matemático. E o modelo matemático vai nos permitir fazer a otimização. Então, eu gosto mais da tradução como projeto, experimento do que planejamento, porque ele cobre o planejamento, a análise e a otimização propriamente dita. Bom, então vamos falar agora de alguns conceitos e introduzir o projeto de experimento. Peraí que meu celular resolveu fazer uma busca sozinho. Bom, vamos lá, introdução do projeto de experimentos. Então, o que a gente tem? O que é esse planejamento? O que é ou esse projeto de experimento? Ele é uma técnica estatística que, na verdade, ele junta algumas técnicas existentes ou alguns conceitos existentes em que a gente faz mudanças propositais nas entradas de um processo. Entradas são os fatores ou parâmetros de um processo. A gente propositalmente planeja essas mudanças e a gente observa o comportamento das saídas a partir das mudanças que são realizadas. Então, imagina que a gente tem um processo. Vocês são de indústria? Algum de vocês é de indústria? Qual é a... Deixa eu ver rapidinho aqui. Já tem bastante gente hoje. Deixa eu ver no chat aqui. Então, a gente tem um que é de indústria. Tem mais, pelo chat, tem mais alguém que é de indústria aqui? Ok, bacana. Então, em indústria, isso é algo mais clássico. Por exemplo, em injeção plástica, a gente tem alguns parâmetros que são bem tradicionais. Pressão da injeção, tempo de injeção, temperatura. Então, toda vez que a gente mexe nesses parâmetros, a gente tem um efeito nas características da peça injetada. Quem já trabalhou com montagem de placas, por exemplo, ali onde tem soldagem, pasta de solda, falando de solda especificamente, ou aplicação de pasta de solda, aliás, quando você mexe em velocidade, quando você atua na pressão ou na viscosidade da pasta, alguns outros elementos, você também consegue enxergar que há um efeito na qualidade da solda lá na saída, né? Que vai gerar ou uma solda bem feita, uma solda fria e etc. Então, esse aspecto é entender quais são esses fatores de entrada e fazer um plano, planejar essas mudanças para que a gente possa obter um determinado valor na saída. Então, qual é a principal vantagem dele? A principal vantagem é a possibilidade de identificar os fatores que são mais significativos para o efeito, e ele também tem uma vantagem importante que é considerar a interação, e aí permite a obtenção de um modelo matemático. Um ponto importante é que num projeto de experimento, ele segue um pouco diferente daquela forma tradicional que a gente usa quando a gente vai fazer análise de um problema. A gente tem um problema, a gente não tem certeza qual é a causa, a gente vai lá, mexe em um único parâmetro e vê qual foi o resultado. Aí volta para a condição anterior. Aí vai mexer em outro parâmetro, aí vê qual foi. Quando a gente faz isso, um por vez, a gente não tem a possibilidade da interação. E a interação dos fatores, ele é um elemento importante que também tem um efeito na saída dos processos. Bom, então a gente tem aqui um processo que está sendo representado
por um diagrama de IPO, né? Onde a gente tem entradas. Essas entradas são descritas aqui por fatores, né? Então, a gente tem aqui um processo de injeção plástica, onde a gente tem na saída a peça injetada. Mas o mais interessante é a gente transformar essa peça injetada numa característica. É a espessura da peça injetada, é o número de peças defeituosas, é o peso da peça. Então, eu tenho uma característica, de preferência uma característica física imensurável, e eu tenho aqui na saída desse processo. E na entrada, então, eu tenho os fatores que afetam essa saída. Então, eu tenho a matéria-prima, a temperatura do molde, a pressão, o tempo de injeção, o tamanho do canhão, a velocidade do eixo, o tempo de esfriamento e tal. Esses elementos da entrada, a gente também pode chamar de variáveis explanatórias, e o nome é porque ela vai explicar a saída, ou preditivas. E a saída são as variáveis dependentes. Por que elas são dependentes? Porque exatamente elas dependem das variáveis explanatórias. Então, as variáveis explanatórias elas são independentes, a gente trabalha nelas, elas interagem entre si e vão dar um efeito nessa saída. Por isso que a gente tem variáveis dependentes. E aí um elemento importante que a gente tem quando a gente vai para estudar a otimização é que a gente vai representar essa saída por meio de uma métrica, uma medida de desempenho. Por exemplo, aqui, espessura de peça injetada é uma medida de desempenho. Número de peças defeituosas é uma medida de desempenho. Comprimento da peça, peso da peça, características dessa peça, elas são medidas de desempenho ou métricas. Normalmente, essas métricas a gente tem os limites inferiores e superior e o centro aonde a gente quer trabalhar ou um determinado objetivo que a gente quer alcançar como melhoria. E o que a gente busca aqui é uma relação de causalidade entre as variáveis preditivas, explanatórias, com a variável dependente. Beleza. Então, falando ainda de processo, especificamente dos fatores, né, aqueles fatores que a gente estava comentando aqui, os fatores, os fatores de entradas, eles podem ser classificados inicialmente de duas formas. Eles podem ser controlados, ou seja, eles são fatores que são fixos, ou têm um procedimento sistêmico e tal, ou eles podem ser fatores não controlados, ou seja, não tem um procedimento, ele não é fixo, ele está fora de controle. Ele pode até ser controlável, ou seja, ele pode se tornar controlado, mas nesse instante ele está fora de controle. E aí, o próprio fator não controlado, ele pode ser, como eu comentei, um fator que pode ser controlável, ou seja, eu vou lá, crio um procedimento, uma sistemática, ou eu fixo ele passa a ser um fator controlado. Imagina que uma das características que eu mencionei ainda agora, lá de temperatura na injeção, o operador pode chegar lá e ficar mexendo o tempo inteiro. Se eu fico fazendo isso, mexendo o tempo inteiro, então eu tenho um fator fora de controle. Mas se não, eu tenho uma ficha de parâmetros, eu determino que ele só pode ficar daquele jeito, eu tenho um fator controlado, ele está sob controle. Mas há situações em que eu tenho fatores completamente fora de controle. Em geral, intempéries, né? Então, por exemplo, eu tenho temperatura externa, pressão atmosférica. Eles são fatores fora de controle, então são ruídos para a gente. Então, se forem fatores que participam do processo, seria até um problema, porque é um fator que eu não consigo trabalhar muito com ele. Beleza. Então, originalmente, a gente tem essas duas classificações. Como eu falei lá no início, para otimizar processo, eu preciso ter fatores sob controle. Então, eu preciso ter um processo sob controle, e para eu ter um processo sob controle, eu preciso ter fatores sob controle. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer sempre, antes de pensar em otimizar, é estabilizar o processo, ou seja, controlar aquilo que está fora de controle e que é possível, obviamente. Controlar. Então, a gente controla o processo, estabilizou o processo. Quando a gente faz isso, controla os fatores de entrada, uma das coisas que a gente observa na saída é que aquele gráficozinho que a gente vai medir ao longo do tempo, a gente vê menos variação nos resultados. Beleza. A partir do momento que eu tenho essa situação e eu tenho fatores sob controle,
Aí eu posso ter alguns desses fatores como fatores a serem experimentados. O que é isso? São fatores existentes, sob controle, mas que, com base no conhecimento técnico e etc., dos processos envolvidos, eles são provavelmente os fatores que mais afetam a saída. E eu falo provavelmente, porque a gente usa a experiência, mas o que vai comprovar mesmo isso é quando a gente jogar lá no DOI, lá no projeto de experimento, e aí conseguir confirmar que são fatores que, de fato, afetam de maneira significativa a saída. Então, assim, não é que os outros também afetam, mas esses devem ser os que afetam mais. Então, normalmente, esse é a forma que a gente olha para os fatores experimentais. Então, são sempre fatores controlados em que a gente vai gerar a experiência. Um outro elemento importante é que o DOI nada mais é do que uma ferramenta de análise multivariada. Então, não sei se vocês chegaram a ver alguma coisa em algum módulo de estatística voltada a Six Sigma, por exemplo. Existem várias ferramentas ou vários conceitos que podem ser aplicados de análise multivariadas. O que é? O nome já propriamente diz. É quando eu tenho um determinado fenômeno na saída e ele é influenciado por um número de variáveis, mais do que uma variável. Então, a partir daí, eu tenho uma situação em que eu tenho vários fatores e aí eu preciso usar de componentes ou de conceitos de análise multivariadas. A gente tem vários aqui: análise de componente principal, análise de regressão múltipla, clusterização, combinação e etc. A maioria deles, por exemplo, a análise de regressão múltipla, ele é um conceito tradicional que vem de estudo de campo. A gente pega vários elementos para identificar, por exemplo, tem um exercício clássico que estava no material de estatística Six Sigma, lá no finalzinho, que ele mostrava, por exemplo, como é que se determina o valor de um imóvel para vender, ou o valor do imóvel. Então, tem uma série de fatores. Você vai e pesquisa. Aí você vai ver que tem a região onde a casa está, área do terreno, área construída, quantidade de carros que a garagem permite, e aí sucessivamente. Você tem vários fatores, né? N variáveis que vão juntos, interagindo entre si, vão resultar numa saída que é o valor da casa, o valor do imóvel que está sendo trabalhado. Então, a gente consegue fazer, por exemplo, fazer uma coleta de 50, 100 casas, olha as características, etc., de alguns desses fatores, e a gente consegue estipular uma relação matemática entre esses fatores de entrada e a saída através da análise de regressão múltipla. O DOE ele vai fazer uma análise de regressão múltipla também. Só que tem uma pequena diferença, que a análise de regressão múltipla tradicional, eu vou para o campo. Ele já existe, eu vou coletar dados já existentes. E no DOE, eu vou para o laboratório. Esse laboratório é o processo. Eu vou gerar as mudanças nessas entradas propositalmente para eu enxergar qual vai ser o impacto na saída. Bom, é isso que eu estava comentando, né? Então, no projeto de experimento, análise de regressão múltipla de maneira laboratorial. Então, vocês devem ter visto em outro módulo a relação entre um fator de entrada e o fator de saída. E aí, se aqui é uma representação linear, onde a gente tem uma análise de regressão simples. Vocês viram isso, não viram? Análise de regressão simples? Sim. Ah, beleza. Só para saber se vocês ainda estão escutando. Bom, então, análise de regressão simples, nada mais é do que eu tenho uma série de medidas de um valor qualquer y e sei qual é o seu correspondente x, que é a variável de entrada, e eu tenho a variável de saída. E aí a gente consegue estabelecer, dependendo do nível aqui de correlação,
a gente consegue estabelecer um modelo matemático que nada mais é, nesse caso aqui, que é a equação da reta. Eu tenho uma constante e tenho um coeficiente associado variável x, e ele vai me dar o valor de y. Então, eu consigo estimar algumas coisas. Então, tem um exercício clássico, mas que só funciona com os homens. Com as mulheres, normalmente não funciona, que é tamanho do pé e altura. Existe, em geral, não em todas as turmas que a gente consegue comprovar isso, mas existe, em geral, uma relação linear entre o tamanho do pé e a altura dos homens. Das mulheres é sempre mais complicado, porque tem sempre uma concentração de tamanho de pé ali entre 34 e 36, que fica sempre um pouco mais difícil da gente conseguir estabelecer essa relação. Mas nos homens tem uma variação um pouco maior e a gente consegue observar o seguinte: em geral, homens mais altos, pés maiores. Homens mais baixos, pés menores. Então a gente consegue ter essa relação. Opa, alguém comentou alguma coisa? Beleza. Então vamos lá. Então essa relação a gente estabelece, né? E a gente traz por uma coisa que a gente chama de regressão. Na análise de regressão múltipla não é diferente. A única coisa é que agora a gente não trabalha mais com 2 dimensões, a gente trabalha com 3 ou mais dimensões, porque a gente tem mais do que uma variável que vai afetar a minha saída y. Então a gente tem N variáveis de entrada que vão afetar essa saída y, e a gente consegue também estabelecer um modelo matemático através de uma análise de regressão. Bom, da mesma forma como na análise de regressão simples, a gente tenta encontrar qual é o melhor posicionamento da reta para reduzir esse valor residual, ou seja, a diferença entre o valor medido e o valor teórico que sai do modelo, a gente também busca aqui na análise de regressão múltipla, tentando encontrar a menor relação possível aqui. Existe um método para isso, que a gente chama de métodos mínimos quadráticos. A gente não vai entrar aí, mas o método dos mínimos quadráticos é a forma mais adequada da gente obter esse modelo matemático reduzindo o valor residual. Até comentei aqui métodos mínimos quadrados para exatamente encontrar o menor resíduo. Ok. Até aí tudo bem, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, a gente vai seguir, tá? Beleza. Então, vamos ver alguns passos do projeto de experimento. Na verdade, vamos ver alguns pontos primeiro, depois a gente chega nos passos propriamente dito do projeto de experimento. Então, esse aqui é uma imagem para a gente reforçar um pouco esse ponto que eu estava comentando da ideia de mexer na entrada, por exemplo, lá no áudio, né? Quem gosta de música, quem gosta de qualidade de música, normalmente vai lá, mexe em alguns parâmetros e tal, aqui de maneira muito simples, grave, médio, agudo, dá faz alterações aqui para ter uma equalização, para poder obter uma determinada saída, que é a saída esperada para aquele áudio. Então, é basicamente isso que a gente está falando. Aqui, no som em casa, ou em qualquer elemento que a gente está usando, celular, tablet, etc., quando a gente vai mexer nesses parâmetros agora, a gente mexe, vai por experiência, vai mexendo num, dá uma olhada, vai mexendo em outro, dá uma olhada, etc. No DOE, para a busca da otimização, desculpa, a gente vai planejar a realização disso para a gente poder entender qual é a relação de entrada e saída. Bom, então a gente tem aqui essa representação, onde a gente tem um diagrama de causa e efeito com vários fatores e a saída, e o que a gente vai querer no final, através de uma análise de regressão múltipla, obter o modelo matemático com base nos resultados do experimento que foi realizado
por esse DOE. Bom, eu tinha comentado já isso, mas vou só dar uma reforçada, que é um aspecto importante, que é a grande vantagem da realização de projetos de experimentos em relação a outras formas. O projeto de experimento ele permite a interação dos fatores, porque eventualmente a gente mexe mais de um parâmetro na mesma sequência, na mesma vez. Quando a gente usa a abordagem tradicional, aquela abordagem investigativa, normalmente a gente olha um fator, vai lá no processo, sei lá, vamos mexer na temperatura, mexe na temperatura. Como é que ficou lá no resultado final? O resultado foi X. Agora, não, volta para a condição anterior, então. Agora vamos ver se a gente mexer na velocidade, como é que vai ficar? Mexe na velocidade. O resultado agora é tal. Ou não mexeu muita coisa. Então volta para a condição anterior. Agora vamos mexer em outro parâmetro. Vamos mexer no torque, ou na pressão, etc. Depende do processo que a gente está falando. Então, essa é a abordagem que tradicionalmente a gente faz, que é um elemento por vez. Parece a história da receita, né? Na cozinha em casa. O cara vai cozinhando, vou botar um pouco mais de sal, aí ele prova. Tá bom, sal não vou mexer mais, agora eu vou mexer em outro. Ou seja, você não permite aqui a interação entre os fatores, que é o que o projeto de experimento realiza. Então, a gente perde o modelo matemático, o modelo que você vai obter, ele é um modelo mais simples, em alguns casos ele é até um modelo falso, porque ele exatamente não traz esse fator de interação. Beleza. Aqui é um outro exemplo também que está trazendo isso. Aqui. Se eu olho isoladamente, se eu mexo, por exemplo, aqui tem 2 parâmetros, pressão e temperatura. Se eu mexo isoladamente na pressão ou isoladamente na temperatura, eu não enxergo esses outros elementos aqui. Então, eu levo a pressão de um lado para o outro, sem mexer na temperatura. Trago de volta, depois pego a temperatura e mexo de um lado para o outro, sem mexer na pressão. Eu não percebo determinadas condições que a gente vai ter aqui. Então, em condições climáticas ou até com relação a, sei lá, a condição da própria pessoa de viver em determinadas regiões, ela tem muito a ver com isso. Existe a interação entre a temperatura e a pressão, e isso pode trazer também para os processos em questão. Quando a gente mexe, estava falando de processos de injeção plástica, alguns outros processos mecânicos em que a gente tem uma interação muito forte entre temperatura e pressão. Eles não atuam só de maneira isolada. Bom, então falando propriamente dos passos do projeto de experimento, a gente tem mais ou menos aqui 10 passos que a gente deve seguir. A gente vai observar que esses 10 passos, eles tratam do que eu chamei de projeto, ou seja, ele é mais do que o planejamento. Os 7 primeiros passos, mais ou menos, eles são passos de planejamento do experimento. Aí nós temos um de realização, e aí a gente vem para um passo seguinte de identificação do modelo matemático, e o último passo é a otimização propriamente dita. Então, vejamos aqui. Primeiro passo, identificar claramente o processo a ser estudado. Realizar projeto de experimento não é algo corriqueiro. A gente vai ver, imagina, a gente tem um determinado processo, trazendo de novo o pessoal aí da indústria, né? Tem um determinado processo. E a gente quer realizar um experimento para identificar esses fatores, a relação desses fatores de entrada com a saída. Então, isso vai levar tempo, isso vai gerar sucata, isso vai gerar peças que vão ser jogadas fora, vai utilizar um recurso que normalmente está sendo deixado, que ele é utilizado para a transformação de um produto, e etc. Ou seja, a gente vai utilizar de recursos e gerar perdas para a realização daquele experimento. Ele é importante, ele precisa ter esse resultado. Então, por isso, é importantíssimo que identificar qual é o processo de fato que vai ser estudado, se vale a pena realizar esse projeto de experimento. Depois, identificar a métrica. Então, a gente falou lá na saída do processo. Então, eu tenho que olhar a saída do processo
qual é a característica da saída do processo que eu quero ver. Então, eu quero ver a espessura de uma peça, eu quero ver o consumo elétrico de uma peça, de um componente ou de um produto, eu quero ver o peso, eu quero ver o consumo de combustível, ou seja, eu preciso ter uma característica física associada à minha saída, ao produto, serviço que tem na minha saída, para que eu possa usar essa característica que vai ser a medida que eu vou querer otimizar. Conduzir um brainstorm, né, ou trazer as pessoas, os especialistas, para realizar esse brainstorm, identificar todas as variáveis explanatórias, os fatores que afetam o processo. Especialista não quer dizer PhD, doutor nisso, aquilo. Não, as pessoas que conhecem o processo, que estão no dia a dia do processo, aqueles que estão, né, interagindo a todo momento. Assegurar-se que o processo está estável, ou seja, se eu observo nas medições regulares daquela característica do processo que eu tenho uma instabilidade, antes de mais nada, eu preciso identificar quais são os fatores fora de controle, ou seja, quais são os fatores que estão gerando essa instabilidade. E antes de seguir para o próximo passo, é estabilizar o processo. Ou seja, tenho que transformar esses fatores fora de controle em fatores controlados, sempre que possível. Na maioria das vezes é possível. Então a gente tem que investigar bem, olhar todos os fatores, identificar o que está acontecendo, é falta de treinamento, é um parâmetro que não está fixo, é um procedimento que ou não é cumprido ou ele não existe. Então eu preciso elaborar esse procedimento, eu preciso treinar as pessoas, preciso acompanhar para ter certeza que as pessoas envolvidas estão executando da maneira correta, e eu preciso checar se a minha saída passou a ser mais estável do que o que ela estava antes. Okay? Isso é um aspecto importante, porque pular essa etapa ela pode trazer um problema mais sério depois, porque a gente pode encontrar um modelo matemático que não é consistente, que vai nos direcionar a fazer alterações em parâmetros de processo que não vão ser sustentáveis ao longo do tempo. Então, pode até gerar problemas maiores do que originalmente nós tínhamos. Bom, tendo certeza que o processo está sob controle, que eu tenho os meus fatores controlados, eu vou elencar, e aí eu preciso dessas pessoas que conhecem o processo, né? Eu vou elencar quais desses fatores seriam candidatos a serem experimentados, ou seja, quais são aqueles que, com base na experiência, no conhecimento, eles afetam mais a saída, afetam mais a métrica. E aí nós precisamos identificar o número de níveis, e depois eu vou explicar um pouquinho mais o que é isso. A gente vai trabalhar com 2 níveis ou 3 níveis. Identificar as matrizes, as tabelas de experimento, também a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. E a quantidade de replicações, ou seja, para cada combinação de parâmetros dos fatores, quantas vezes a gente vai rodar o processo, quantas vezes a gente vai repetir o mesmo experimento. Tudo isso aqui até a etapa 7 é planejamento, ou preparação inicial e planejamento. Depois que tiver tudo claro, construir minha tabela, meu plano de experimento e tal, aí eu vou para a execução. Então, eu vou fazer as mudanças propositais conforme está planejado e vou coletar os resultados. Com base nesses resultados coletados, a gente vai fazer uma análise de regressão múltipla e determinar um modelo matemático. E esse modelo matemático, por fim, vai nos permitir fazer a otimização do processo, ou pela maximização, ou pela minimização, ou pela obtenção de ajuste desses fatores para uma determinada meta. Ok? Bom, algum comentário aí?
Beleza. Então, vamos seguir aqui. Então, vamos falar um pouquinho sobre alguns passos gerais, né? Mais propriamente para o projeto de experimento em si, ou seja, fora da parte da preparação. Identificar a quantidade de níveis de fatores a serem experimentados, identificar a matriz de experimento e identificar a quantidade de replicações. São 3 características importantes dentro desse planejamento do experimento que vai ser realizado. Então, vamos ver aqui um pouquinho. Antes de mais nada, quando a gente vai realizar um experimento, precisa estar claro que a gente vai utilizar recursos e muitos das saídas que a gente vai ter, elas vão ser jogadas fora. Então, vou fazer um projeto de experimento, sei lá, num processo de usinagem. As peças lá no final a gente vai jogar fora, a maioria. Fazer projeto de experimento na injeção plástica, a gente vai jogar fora várias das peças. Num processo de montagem, vou jogar fora alguns produtos. No processo de montagem de placa, também, eventualmente, vou ter que jogar fora algumas placas. Então, são pontos importante a gente precisa considerar. Então, deve estar claro o seguinte: qual é o tempo e quais são os recursos que a gente vai usar. As pessoas, equipamentos e tudo que a gente vai precisar utilizar para executar o experimento. Ok. Então, vamos para a execução, ou seja, vamos seguir cada um desses passos que a gente colocou, aqueles 10 passos, né? Para a gente ir entendendo o que significa cada um deles. Então, vamos lá. A gente vai pular o primeiro. Obviamente, a gente entende que quando a gente vai para o projeto de experimento, então a gente já identificou qual é o processo a ser estudado. Então, se vocês estiverem realizando, por exemplo, um projeto Six Sigma, normalmente você faz um projeto Six Sigma dentro de um processo bem específico. Então, você vai trabalhar a experimentação em cima desse processo específico com relação à métrica que está estipulada. Às vezes, a gente precisa especificar ainda mais. Eu estou trabalhando para melhorar a qualidade de um determinado processo, ou para tornar o processo mais rápido, mais eficiente e tal. Mas eu posso pegar uma etapa específica desse processo, uma etapa mais importante, para realizar essa experimentação. E aí, se eu conseguir um resultado, otimizar essa etapa, eu consigo alcançar o objetivo final desse processo. Então, essa pode ser uma abordagem que pode ser utilizada. Então, o primeiro ponto, identificar a métrica. O que é a métrica? A métrica nada mais é do que a medida de qualidade associada à saída do processo. Então, ela é afetada pelos fatores de entrada, ela obrigatoriamente tem que ser quantitativa. A gente tem até uma situação ou outra em que eu tenho uma métrica qualitativa, a gente vai já falar sobre isso, mas a gente tem que tentar transformar esses elementos qualitativos em algo quantitativo. E, preferencialmente, não é uma obrigatoriedade, mas preferencialmente, que essa métrica ela represente um valor contínuo. Então, normalmente, grandezas físicas elas não trazem valor contínuo. Então, a gente tem 2 processos aqui. Um processo de soldagem tradicional de placa, que a gente chama de DIP. A gente tem alguns fatores de entrada, ângulo do conveio, temperatura da solda, velocidade, tipo de fluxo, temperatura de pré-rita, ou tempo de pré-rita e tal. E a gente tem aqui na saída o que a gente tem? A gente tem a placa soldada, mas a gente tem uma característica específica que a gente pode, às vezes tem mais de uma, a gente vai selecionar aquela em que é objeto do nosso estudo, para a gente ter como saída, como métrica de saída. Então, nesse caso aqui, a altura do filete de solda. Esse filete de solda, deixa eu ver se consigo desenhar aqui. Normalmente, a gente tem em alguns componentes discretos, ele forma uma solda mais ou menos assim, um cone. Parecido com um cone, na verdade. E o que a gente chama de altura do filete de solda, nada mais é do que essa altura aqui. Normalmente a gente mede isso em micrômetros. Isso, antigamente, era mais comum, inclusive era um elemento de controle estatístico de processo, era um objeto de controle estatístico de processo em placas antigas, com componentes maiores, componentes discretos. Eles ainda existem, mas em uma quantidade muito menor
do que existia antigamente. E aqui a gente tem um outro, né, que inclusive esse processo vai ser um processo que a gente vai utilizar de agora até as aulas, até a aula 2, e provavelmente até a aula 2, porque a gente vai usar isso aqui como passo a passo de um processo para a realização de projeto de experimento. Mas aqui a gente tem aqui um processo de injeção plástica de um gabinete de celular. Então, tem celulares que ainda tem gabinete plástico. E a gente pode ter várias características. A gente pode ter o tamanho, né? Ou seja, o comprimento, a largura, a espessura, o peso, etc. da peça plástica. Mas a gente pegou uma situação em que acontece, vez ou outra, na injeção, que a gente chama de afundamento. O pessoal de plástico chama de repuxe, rechupagem, chupagem, chupamento, ou seja, normalmente é uma característica onde a gente vê um pequeno afundamento na peça plástica. Então ele é uma característica indesejável, ou seja, o ideal é ser zero esse diâmetro de afundamento. Porém, dependendo da qualidade do molde, dependendo do tipo de peça e de determinadas características, a gente não consegue às vezes zerar, mas a gente pode trabalhar para reduzir esse diâmetro de afundamento. Então esse é o aspecto interessante da otimização. Por exemplo, aqui no processo de solda, otimizar normalmente significa aumentar essa altura, mas não pode ser tanto. Então ela tem normalmente uma meta que precisa ser alcançada de altura do filete de solda. Em compensação, aqui nesse processo de injeção em que a gente está medindo o afundamento, o diâmetro de afundamento, a otimização é o mínimo. Qual é o menor valor que a gente pode determinar de diâmetro de afundamento? Então, é essa otimização que a gente vai buscar aqui. Então, a gente poderia ter outras características, né? A gente poderia estar trabalhando, por exemplo, na espessura desse gabinete. O gabinete, às vezes, ele sai injetado um pouco mais fino do que ele deveria e aí ele não encaixa bem na outra parte do celular, na outra parte do produto em questão. Então, isso poderia ser também um problema a ser trabalhado. Mas, como exemplo aqui, diâmetro de afundamento e que a gente tem os fatores de entrada. Então, deixa eu voltar aqui. Beleza. Então, vamos lá. Aliás, deixa eu tirar. Não, tá bom. Beleza. Então, uma pequena revisão do que são dados contínuos e dados discretos. Então, voltando aqui, eu falei que as métricas elas devem ser preferencialmente contínuas. Então, o que são dados contínuos e o que são dados discretos? Dados contínuos são aqueles que apresentam mudanças continuadas, daí vem o nome. Eles são normalmente medidos, não contados. Estão diretamente ligados a medidas físicas. Então, a gente tem aí pressão arterial, pressão atmosférica, pressão do pneu, temperatura, comprimento, peso, densidade, nível de tensão elétrica, diâmetro, espessura, corrente elétrica, potência de consumo. Tudo isso são exemplos de dados contínuos. E aí a gente vê que é muito comum a gente ter corrente elétrica 1,2 ampere, 1,3 ampere. Então a gente tem valores não necessariamente inteiros nos dados contínuos. Outra característica do dado contínuo, a gente não sai de uma temperatura de 25 graus para 100 graus dando um salto. Quando a gente vai ferver a água, por exemplo, ela vai aumentando a temperatura aos poucos. Ela sai da temperatura inicial e ela vai, à medida que o tempo vai passando, em que a água está lá submetida a um fogo, etc., ela vai aumentando esse valor de temperatura. E os dados discretos são dados obtidos, eles mudam de maneira irregular,
eles não mudam de maneira continuada que nem os dados contínuos, e são dados que a gente conta. Por exemplo, aqui, quantidade de pessoas que estão nesse momento aqui aqui na nossa aula. Então, nós temos 13 participantes, né? Contando comigo aqui. Então, nós contamos 13 pessoas. A gente conta, é uma quantidade. Então, a gente conta o fulano, o ciclano, o beltrano. Então, nós temos 13 pessoas aqui. Numa sala de aula, a gente pode contar quantas cadeiras existem numa sala de aula. Então, é uma contagem. Quantas pessoas do sexo masculino, quantas pessoas do sexo feminino, quantas pessoas de camisa preta, quantas pessoas de camisa verde, quantos produtos foram rejeitados em um dia. Então, é um dado discreto também. Tudo é contagem. Tem um exemplo que eu gosto de dar, quando eu estou em sala de aula, na verdade eu faço uma brincadeira. Aqui a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade em função da distância, da interação. Mas, por exemplo, em algumas padarias, tem padaria ou supermercados que vendem pão, em que a gente vai lá e se serve. A gente vai pegar a quantidade que acha que tem que pegar e aí leva para pesar e etc. E tem lugar que a gente não pode fazer isso. Tem alguém no balcão, né? E nesse momento agora com Covid, etc., está até mais comum isso. A gente diz qual é a quantidade, a pessoa pega a quantidade e vai pesar. Beleza. Quando a gente fala em quantidade de pães, a gente pede lá, eu quero 10 pães. O que vocês acham? Isso é um dado discreto ou é um dado contínuo, a quantidade de pães? É discreto, né? Exatamente. Ele é discreto, porque eu estou contando. Mas quando a gente vai pagar? Como é que a gente paga o pão? A gente paga pela quantidade? Aí é pelo peso. A gente paga Já pelo muda. peso do pão. E peso do pão é um dado discreto ou contínuo? Eu acho que nesse caso já é contínuo. Exatamente. Ele é uma grandeza física de mudança de valor de maneira continuada e eu preciso medir. Então, eu preciso de uma balança. Eu vou lá com essa balança e meço. Então, nesse caso, eu tenho um dado contínuo. Então, essa é a diferença do dado discreto e do dado contínuo. Então, quando eu vou lá, vou pegar os pães, eu peço a quantidade, ele é um dado discreto. E eu pago um dado contínuo, que eu pago pelo peso do pão. Então, antigamente, até uns 15 anos atrás, um pouco mais, eu acho, então, uns 20 anos atrás, a gente pagava por quantidade. E depois é que foi feita essa alteração, ainda bem, né? A gente paga pelo peso do pão. Okay? Então, essa é a diferença de dados discretos e dados contínuos, só para uma pequena revisão. Bom, eu comentei que o ideal é que a gente tenha medidas, a métrica ela tem uma característica quantitativa, porque me permite ter um valor numérico e esse valor numérico me permite realizar, obter esse modelo matemático que a gente está falando. Eventualmente, há processos em que não é possível ter uma medida quantitativa. Então, eu preciso eu tenho uma medida qualitativa. Então, imagina o seguinte, alimentos. Pode ser que eu tenho características quantitativas, o peso do alimento, por exemplo, ou calorias do alimento. Eles são medidas quantitativas, inclusive são grandezas físicas e são contínuos. Porém, eventualmente eu posso trabalhar, o meu objetivo é melhorar o sabor do alimento, o sabor da bebida. Sabor ou uma determinada esse tipo de qualidade, característica, é um valor qualitativo, ele não é um valor quantitativo, certo? Então ele tem um pouco ali da percepção e ele é um valor de qualidade, não é um valor de quantidade. Eu não consigo pegar um equipamento e ir lá e medir. O
que a gente faz nesses casos? O ideal nesses casos é a gente tentar trabalhar com uma transformação. Ou seja, em vez da gente perguntar, ou em vez da gente, a pessoa que está lá provando, etc., várias vezes, em vez dela dizer se está bom, se está ruim, se está ótimo, que é algo muito que é muito menos palpável, mais difícil de entender o que é bom, o que é ótimo, etc., a gente pode pedir para a pessoa pontuar. Então, ao invés de ela dizer se é bom, regular, ótimo, etc., ela diz, olha, numa avaliação de 1 a 5, ou numa avaliação de 1 a 10, qual é a nota para o sabor? Tanto. Ou qual é a nota para a apresentação? A apresentação também não é algo que a gente consiga medir, é tanto. E aí você consegue construir em várias amostras, né, uma distribuição com algo quantitativo. Ou seja, ele nasce qualitativo, a característica original ela é qualitativa. Imagina, nos fabricantes de bebida, de cerveja, bebidas em geral, né, de refrigerantes e tal. Então, como é que o cara vai fazer isso? Então, normalmente você tem lá o provador, o cara que tem pago para ficar provando bebida e tal. Mas se a gente quer ter uma percepção mais clara, se a gente quer encontrar uma escala em que permita a gente identificar a necessidade de melhorar, de otimizar, o ideal é transformar essa percepção em algo quantitativo. Então, essa é uma forma de fazer. Ela é muito comum em pesquisas, quando a gente vai fazer pesquisa de uma maneira geral. Em vez de vir só você botar se gostou, não gostou, se é bom, se é ruim, você coloca uma escala. E nessa escala você consegue aí ter uma medida quantitativa para uma característica que originalmente não é quantitativa. Então, essa é uma situação. Uma outra situação ainda mais rara, mas que a gente deve evitar muito, é quando a gente tem uma métrica binária. Aquela história, passa ou não passa, né? Funciona ou não funciona, tá bom ou tá ruim. Então, essa é uma métrica binária. Ou é isso ou é aquilo. Ele não tem valores intermediários, ou não tem medidas, etc. Então, a gente tem, eventualmente, processos em que a gente tem elementos binários. Ou seja, saída de uma linha de produção. Ou o produto está conforme, ou o produto não está conforme. Então, se a minha medida é conformidade, eu só tenho duas situações. Ele é binário. Ou é sim, ou é não. Ou ele está bom, ou ele está ruim. Podemos fazer projeto de experimento cuja métrica apresenta o valor binário? Podemos. Mas o risco da gente ter um modelo não tão bom é alto. Para diminuir um pouco esse risco, o que você faz? Se numa situação normal, você pegaria aquela combinação nas entradas e faria 4, 5 repetições, quando o valor é binário, você vai fazer mais do que o dobro disso. 10 repetições, 15 repetições, exatamente para você ter uma percepção um pouco mais adequada, porque ele só permite 2 valores. E aí não fica muito fácil de você observar essa relação de entrada e saída. Ok? Beleza. Alguns pontos chaves da métrica, da característica de qualidade. Então, a gente tem aqui a métrica, ela deve ser, o máximo possível, um elemento físico. Nem sempre a gente vai ter. Acabei de citar uma situação em que não é um elemento físico. Posso ter outra situação de índices. Índices, em geral, ele não são elementos físicos. Uma característica, mas características de elementos físicos são melhores de serem trabalhadas. Então, de novo, repetindo, a gente tem aí comprimento, altura, largura, consumo de energia elétrica ou até térmica, corrente elétrica, peso, viscosidade, dureza. Então, são características físicas. Então, elas são métricas melhores. Segundo,
de preferência contínuo, o que normalmente está associado. Se eu tenho um elemento físico, geralmente ele me traz uma métrica contínua também. Mas, eventualmente, eu não posso ter algo contínuo, eu vou ter algo discreto. Sei lá, imagina que numa granja eu faço um experimento para ver a quantidade de ovos do tamanho A ou do tamanho B, e etc., de uma determinada produção. Então, essa quantidade, eu comentei, quantidade de ovos, ela é um dado discreto e não um dado contínuo. Então, nesse caso, a gente não consegue ter esse dado contínuo que a gente estava comentando há pouco. Bom, o que mais? A métrica deve permitir uma medida precisa, ou seja, eu tenho que conseguir ter a medição, né, de forma acurada, estável. Então, se é uma característica física, eu tenho que ter um instrumento que permita a medição, seja um instrumento adequado. Então, eu vou medir corrente elétrica, vou usar um amperímetro. Eu vou medir comprimento, então aí depende do tipo de peça, do tamanho, eu vou usar uma trena, eu vou usar algum outro elemento que vai ser utilizado. Peso, eu vou colocar numa balança, ou seja, há a possibilidade de você fazer uma medição precisa daquele elemento. Então, um cuidado muito grande, né? É importante, inclusive, fazer análise do sistema de medição, ou seja, avaliar se a qualidade da medida que eu estou tomando ela é correta, ela é boa. Ou seja, eu tenho que avaliar se o instrumento, o procedimento, se as pessoas estão treinadas, se cumprem o procedimento estabelecido, se o procedimento é suficiente para atender a medição que está sendo colocada, se o instrumento está calibrado, se é o instrumento mais correto, etc. Um exemplo clássico, vou verificar a altura de pessoas. Eu não vou fazer... O instrumento não pode ser uma régua de 30 centímetros. A régua não é o instrumento, ainda que ela seja instrumento para medição de comprimento, ela não serve para esse caso especificamente. Então, ali eu preciso de uma trena, eu preciso aqueles equipamentos que a gente usa, biométricos, né, para fazer a medida da altura da pessoa e etc. Outra coisa, eu vou fazer espessura de uma peça. Uma peça muito pequena, eu tenho que utilizar um micrômetro, né? Não, a peça não é tão pequena, mas também não o suficiente para utilizar uma régua. Eu vou utilizar um paquímetro. Ou seja, eu tenho que identificar a melhor forma de realizar a medição. Bom, outro ponto, assegurar que essa métrica reflita a característica do processo, ou seja, eu não vou escolher uma métrica qualquer, eu tenho que escolher a métrica sobre a situação que eu quero otimizar, eu quero melhorar. Eu quero melhorar a injeção plástica, mas eu quero melhorar o que na injeção plástica? Eu quero reduzir o afundamento? Beleza. Então, minha medida vai ter que estar relacionada ao fundamento, é o comprimento, é o diâmetro, etc. Não, eu quero melhorar a espessura da peça. Então, o que eu vou medir é a espessura da peça. Eu não vou medir o comprimento da peça, eu não vou medir o peso da peça. Não, eu quero verificar a quantidade de massa utilizada para ter essa peça. Então, eu vou medir o peso da peça, por exemplo. Então, eu preciso saber exatamente o que eu quero avaliar. Eu falei da qualidade da solda, tem várias formas de verificar a qualidade da solda. Mas se o que me interessa é ver lá a formação do cone, etc., então vamos medir a altura do filete de solda. E assim vai para outras coisas. Eu quero ver a qualidade do áudio de um determinado produto. Uma caixa de som, eu posso medir pelo o volume, por dBs. Eu posso medir outras características que existem de áudio que também podem ser utilizadas. Uma qualidade de um produto, uma TV, eu tenho nitidez, eu tenho alguns outros aspectos que podem ser medidos. Eu quero medir a qualidade da luminosidade no ambiente e tal. Então, eu pego o aparelhinho lá, eu tenho um lux. Ou seja, um ponto importante aqui é eu preciso ter uma métrica com as características acima, ela tem que ser física, ela tem que ser contínua de preferência, ela tem que permitir uma precisão na medição, mas
o mais importante de tudo, ela tem que refletir a qualidade, ou seja, a característica de saída do processo, em especial aquilo que eu quero otimizar, aquilo que eu quero melhorar. Okay. Então, a gente tem aqui alguns exemplos de métricas variadas aqui. Consumo de combustível. Consumo de combustível é uma saída de um processo. Qual é a métrica? O consumo é a métrica, eu meço quilômetros por litro, que é tradicionalmente como a gente faz. Então, eu posso ter uma métrica quilômetros por litro, consumo de combustível por quilômetro por litro, e aí eu vou olhar os fatores que afetam esse consumo. Aí eu vou ter pressão do pneu, velocidade, qualidade do combustível. Eu tenho vários outros fatores que vão afetar essa métrica. Ou seja, eu tenho a métrica correta para o que eu quero melhorar e ela, de fato, representa uma saída que está relacionada com a entrada. Lá na padaria tem o peso do pão, que a gente já comentou, filete de solda na máquina de solda. Na injeção plástica tem a espessura, eu posso ter o peso e outras coisas. Num processo de teste automático de um determinado produto ou coisa, eu posso ter o tempo de execução. Eu comentei lá no início um processo de fechamento mensal, tempo de execução também, mesmo no processo produtivo. Um processo de pintura, posso ter a espessura de tinta, espessura pintada, a espessura de pintura que está aqui. Então, é mais uma característica que pode ser utilizada aqui. Então, tem vários, infinitos exemplos aqui com relação à métrica. Então, procurei trazer aqui métricas que trazem elementos contínuos, né, que podem ser medidos e que podem trazer precisão também. Ok? Então, a gente cobriu a parte 2. Então, vamos para a parte 3, que é a condução do brainstorm, o passo 3. Então, você vai... Oi? Você pode só me tirar uma dúvida? Claro. Você está falando que tem que ter uma métrica que pode ser medida de um jeito. Aí você deu o exemplo do processo de produção de cerveja, que tem a pessoa que vai lá e degusta, né? Isso. Só que, por exemplo, ele, claro, tem o treinamento e tudo, só que, é uma coisa que vai depender muito da pessoa, porque é sensorial, então, querendo ou não, apesar do treinamento, as pessoas vão ter o seu, como posso dizer, a sua maneira de olhar aquela qualidade. Então, isso também não afetaria esse processo de ter a métrica, porque cada uma pessoa vai avaliar de uma forma, entendeu? Suas características. Afeta. Eu assim, até comentei isso, assim, não é o melhor tipo de métrica, tá? Métrica que vem de elementos qualitativos não é o melhor. Porém, há situações em que a gente não tem o que fazer. Eu só tenho isso. Então, quando eu só tenho isso, o que eu tenho que tentar fazer é como é que eu posso transformar essa métrica puramente qualitativa em algo que possa ser quantitativo da melhor maneira possível. Ainda ela não vai refletir 100% o que eu gostaria. Então, por isso aquela ideia de, em vez de trabalhar com tá bom, tá ruim, tá ótimo, vamos dar nota. Sim, vamos dar um valor. Entendeu? Eu trabalhava numa cervejaria e eu também era degustadora. E realmente acontece isso. A gente tem uma lista, né, onde a gente tem os off flavors, que são, na verdade, as características ruins, exemplo. E aí, a partir disso, a gente vai dando a nota. Só que acaba que, às vezes, 2 ou 3 pessoas têm a mesma nota ou parecida, só que tem uma pessoa que destoa completamente, né? Porque eu acho que influencia muito justamente por isso. Cada um, apesar de ter o mesmo treinamento, às vezes avalia de uma maneira diferente. Sim, verdade. Por isso que é importante, nesses casos, ter mais de uma pessoa também. Para não ficar muito dependente às vezes, uma questão até de gosto, né? De gosto da pessoa e tal. Então, você consegue ter uma abrangência maior, porque, assim, fugindo um pouco do tema aqui,
é até interessante, porque, na verdade, o que a gente tem aí, né? Não é só uma questão de identificar bom, ruim, etc. O consumidor, ele varia. Sim. Né? Então, como o consumidor varia, eu ter mais pessoas fazendo essa avaliação também ajuda em ter mais representatividade dos diferentes consumidores existentes. Entendi. É uma outra coisa. Não vou entrar muito nesse mérito, pode dar minha alçada aqui, mas é só para te alertar nesse sentido. Assim. É importante ter mais pessoas para você fugir um pouco de uma única pessoa, aí você pode ter média disso, etc. Mas também para ter mais representatividade, porque nesse caso é interessante ter representatividade, porque eu tenho um número elevado de consumidores, eu preciso ter essa representatividade sobre eles. Entendi. Tá Okay? bom, obrigada. Nada. Bom, então olha lá. Então a gente cobriu o passo 2, né, que é identificar a métrica. Então a gente vai para o passo 3, a gente vai passar rápido o passo 3, que é conduzir um brainstorm, ou seja, identificar quais são as variáveis, quais são os fatores de entrada. Então, já que a gente está falando da cerveja, quais são os fatores que afetam a qualidade da cerveja? Então, a gente tem lá a quantidade de lúpulo, a qualidade da água, a acidez da água, por exemplo. O que mais que a gente pode ter ali? A cevada, né? Se ela vem do A, do B, fornecedor A, fornecedor B. E tem uma série de outros fatores, que são os fatores de entrada, que combinados entre si vão gerar a saída e ela vai ter uma determinada característica. Então é importante, nesse momento, trazer os especialistas. Então, os especialistas são as pessoas que estão envolvidas no processo. Quando eu estou falando de uma linha de produção, por exemplo, o especialista tem que ser o operador, o técnico, um supervisor, o cara que está ali na vivência, o engenheiro daquele processo. Tal. Então, eu tenho que trazer essas pessoas que permitam, que tenham conhecimento do processo para ajudar na identificação desses fatores. Não é o cara que mais conhece o DOE. O cara que conhece o DOE é importante ele estar ali para ele poder auxiliar como é que ele vai ser usado. Mas mais importante que ele são as pessoas que conhecem o processo para identificar quais são os fatores realmente que afetam a meta. Bom, aqui um exemplo, né? Então, a gente tem um processo aqui, que é um processo relacionado ao veículo, e aí a gente tem consumo de combustível, é a métrica. Então, ela é medida por quilômetros por litro, né? Então, quantos litros eu consigo fazer, quantos quilômetros eu faço com um determinado litro. E aí, o cara pegou, chamou algumas pessoas, o mecânico dele, a esposa, que também dirige lá o carro dele, um amigo que diz que conhece de carro. Então, algumas pessoas envolvidas, ele fez um brainstorming para identificar quais os fatores que afetam a métrica aqui. Então, ele foi lá e viu, né? A pressão do pneu, o freio, a velocidade de partida, o tipo de gasolina, o trânsito, condição climática, número de passageiros, habilidade do motorista. Ele elencou uma série, né, de fatores que afetam o consumo de combustível. Então, de uma maneira geral, a maioria aqui realmente são fatores que afetam o combustível. Então, foi um brainstorm realizado para isso. E tem uma outra, né, pegando aquele situação da injeção plástica, cuja métrica é o diâmetro de afundamento. Então, levantou-se aqui temperatura da injeção, velocidade, tempo de resfriamento, pressão, rugosidade do material, pureza, qualidade do molde, manutenção do equipamento, temperatura externa, umidade, etc. Então, foram elementos que foram identificados que afetam a qualidade da injeção, no caso, medida pelo diâmetro de afundamento. Então, daí a importância de ter o brainstorm. Um ponto importante aqui que eu queria chamar a atenção é que, reparem uma coisa aqui, e a gente vai reparar depois no outro.
A gente não fala em nenhum momento que está ruim, que está bom, que está alto, que está baixo, que está magro, que está gordo. A gente fala pressão do pneu. Ninguém falou se a pressão está alta, está baixa, se está inadequada. Peso. Ninguém falou se está muito pesado ou não. A gente só falou que o peso influencia no consumo. O tipo de terreno influencia no consumo. A velocidade, a habilidade do motorista influencia no consumo. A quantidade de passageiros influencia no consumo. Mas a gente não fez nenhum pré-julgamento. Se a gente olha para cá, a mesma coisa. A gente fez dizer, temperatura de injeção afeta a qualidade da peça injetada. Velocidade afeta essa qualidade da peça injetada. Pressão também afeta. Isso é muito importante. Quando a gente vai fazer brainstorming, eu acredito que essa é a melhor forma da gente fazer. A pergunta tem que ser, não é qual é a causa do problema. Quais são os fatores que afetam essa qualidade? Por quê? Porque daí você evita fazer pré-julgamentos. Porque quando você já começa a dizer, a temperatura está alta, a velocidade está baixa, o tempo... você nem tem tantos elementos, tem muito achismo ali no meio, mas você já está pré-julgando. Enquanto você deveria trazer, na verdade, só os elementos. E aí, obrigatoriamente, vai fazer com que você vá lá olhar. Eu vou lá olhar a temperatura. A temperatura que está lá é a temperatura que está projetada para trabalhar, que está lá na folha, na ficha de serviço do processo? É. Beleza, então está sob controle. Não é. Ou está mudando o tempo inteiro, então está fora de controle. Mesma coisa para a velocidade. A manutenção está sendo realizada, vou lá, pego os registros, está sendo realizada direitinho, beleza. Então, isso vai fazer com que você faça a investigação correta e saia um pouco do achismo ou de quem fala mais alto, né? Que é o que acaba acontecendo nessas horas. Bom, então, você precisa se assegurar que o processo está estável. Caso não esteja, você precisa estabilizar. Então, aquilo que eu comentei, né? Você vai olhar, pega um a um e vai verificar se ele está sob controle ou fora de controle. Por exemplo, trânsito. Trânsito normalmente é um elemento fora de controle. A gente não tem muito o que fazer com relação ao trânsito, né? Mas pressão do pneu, nesse caso, estava fora de controle, ou seja, a pessoa lá, a pressão ficava variando, ou a pessoa não fazia a calibração regularmente. Então, a pressão do pneu era um fator fora de controle, mas que ele podia ser controlado. Tem uma recomendação, se ele seguir o manual lá do veículo, o manual do veículo pede para que semanalmente a gente faça a calibração do pneu. Eu só não conheço ninguém que faz isso, mas que pede, pede. A mesma coisa, sei lá, alguns outros elementos. Tem elementos que a gente que estão, pode ser que eu consiga controlar número de passageiros, eu vou delimitar, etc. Ou pode ser que eu não consiga. Condição climática, obviamente a gente não consegue controlar. Mas a maioria dos fatores, nesse caso aqui, eles estão sob controle e se espera isso. A mesma coisa aqui no processo de injeção. Alguns fatores estão fora de controle, tempo de resfriamento, umidade, temperatura, manutenção de máquina e tal. Mas eles podem ser controlados. Manutenção da máquina dá para controlar? Dá. Eu tenho que ter um calendário, eu tenho que fazer com que aconteça. E eu tenho que ter a manutenção lá descrita que tem que realizar. A mesma coisa sobre tempo de resfriamento. Eu consigo ajustar o tempo de resfriamento e seguir. Temperatura externa eu consigo? Não. A não ser que eu trabalhe numa área fechada, etc. Mas, em geral, a temperatura externa ele é um fator que afeta. Ok? Então, primeiro, eu preciso garantir que o processo está estável. Nesse caso aqui, eu tenho elementos que me mostram que tem uma instabilidade no processo. Então, eu preciso ir lá e eu preciso criar. Não tem um procedimento? Então, eu vou criar um procedimento de manutenção. Vou treinar e vou confirmar que ele está sendo realizado. Tempo de resfriamento. Eu não tenho um tempo na ficha lá de parâmetro do processo, então eu preciso colocar, incluir o tempo de resfriamento, determinar e falar que a partir de agora ninguém pode mexer nisso aqui. Bom, alguém fez algum comentário aqui? Ou fui eu aqui?
sempre alguém desistir. Bom, então a gente transforma os fatores não controlados em controlados, ou seja, cria procedimento padronizado, ou ajusta, ele bota num parâmetro fixo, e aí a gente consegue estabilizar mais o processo. E, eventualmente, a gente pode ter situações que a gente não consiga controlar. Umidade, dependendo do que a gente está falando, a gente até consegue, tá? A gente consegue lá ter um sistema para controlar a umidade, tá? É possível. Tá. Beleza. Então, a gente completou a quarta etapa, que é assegurar que o processo está estável. Se ele não estiver, eu preciso estabilizar. Não se identificar que tem um processo instável, ou seja, que ele tem variação na saída em decorrência de variações em alguns fatores de entrada, você primeiro precisa trabalhar ali. Não vá para um processo de otimização. Não vá realizar DOE. Não adianta fazer DOE se o processo não estiver estabilizado, não estiver sob controle. Bom, e aí nós vamos identificar os fatores a serem experimentados, que são os fatores, eles têm que ser fatores controlados, são aqueles cuja a experiência nos diz que são fatores que afetam a saída. Então, vejamos aqui. Nesse processo de injeção plástica, cuja métrica escolhida foi diâmetro de afundamento, aliás, deixa eu fazer um parêntese aqui, só para ver como a gente está cobrindo as etapas. Então, o que a gente fez aqui? Na etapa 1, escolhemos o processo, injeção plástica. Na etapa 2, identificamos a métrica, a medida característica desse processo a ser trabalhado, diâmetro de afundamento da peça injetada. Na etapa 3, conduzimos um brainstorm para identificar as variáveis de entrada e que tem relação com essa variável dependente de saída, né? Então, a gente identificou as variáveis de entrada. A gente fez isso aqui nesse momento. Etapa seguinte, nós fomos nos assegurar que o processo está estabilizado. O que a gente viu? Que a gente tinha elementos fora de controle que alguns poderiam ser controlados. Então, ações para controlar o processo, deixar ele estável. Então, mexeu nesse aqui, esses dois aqui não, mas eventualmente até poderia ter mexido num deles, não é da umidade que eu comentei. Mas mexeu nesse, então a gente estabilizou o processo com isso. Então, nós cobrimos a quarta. Oi? Tem uma coisa que eu acho interessante a gente pontuar também, né? Lá no onde eu trabalho, às vezes a gente participa de muitos trabalhos assim e tem muitas áreas que a gente não tem um conhecimento total, né? A gente conhece a metodologia, está estudando, mas quem está envolvido no processo é que sabe dos gargalos que tem no processo, né? Então, assim, a gente às vezes estuda um pouco, a gente fala de plano de ação, de criar as instruções, né? Mas não só onde a gente conhece, onde a gente já trabalha. Sempre vai ter uma equipe, né? Desde o brainstorm, sempre vai ter uma equipe para pontuar, uma equipe que vai auxiliar. E a gente vai acabar sendo, assim, na minha visão, né? Acaba sendo um mediador ali entre o que está acontecendo na prática e a teoria. Exatamente. Você pode trazer o seu conhecimento da ferramenta, da metodologia, mas é muito importante que você traga as pessoas que conhecem o processo, que têm conhecimento daquilo que é objeto de estudo. Ok? Então, beleza. Então, a gente foi até a quarta etapa e na quinta etapa nós vamos identificar os fatores a serem experimentados. Então, o grupo lá, os especialistas, tinha um engenheiro de injeção plástica e algumas outras pessoas envolvidas, um ferramenteiro, um operador. Eles tinham feito o brainstorm, fizeram essas análises, identificaram os processos, deixaram o processo estável, e aí eles foram identificar quais desses fatores eram mais influência nessa saída. Não necessariamente precisa pegar só 3, podia pegar 5, 6, 7, etc., para fazer isso. Didaticamente, aqui a gente escolheu 3, ok? Eventualmente poderia ter mais, até porque, na verdade, o processo de injeção plástica tem mais fatores do que esse aqui. Mas ele pegou aqui temperatura de injeção, velocidade e pressão, e deixou de lado o tempo de resfriamento, porque, segundo a análise deles, o tempo de resfriamento influenciava menos nessa característica.
Uma vez eu apresentei isso, e tinha um pessoal que realmente conhecia injeção plástica e disseram exatamente o contrário. O tempo de resfriamento devia estar aí. Mas beleza. Então, pegamos aqui o nosso exemplo e escolhemos 3 fatores para serem experimentados como fatores que mais influenciam essa saída. Beleza. Então, nós vamos identificar o número de níveis. O que é o número de níveis? Na verdade, isso aqui acho que está fora da ordem. Tá, eu vou falar disso aqui, mas depois a gente volta para o número de níveis. Quando a gente vai realizar o DOI, o projeto de experimento, existem 2 formas de realizar um projeto de experimento. Para filtrar, quando eu tenho muitos fatores e eu não tenho certeza quais realmente são mais importantes. Então, existe uma forma de utilizar o projeto de experimento para reduzir, por exemplo, de 8 fatores para 5. Uma forma. Mas a mais clássica e a mais importante, que é o que a gente está tratando aqui, é a modelagem, ou seja, encontrar um modelo matemático. Ou eu já parto de uma quantidade menor de fatores, que a gente tem aqui 3, ou eu já tenho, através de um processo de filtragem realizado antes, quais são os fatores de uma quantidade mais razoável que eu posso fazer a modelagem. Ok? Beleza, isso aqui é só um parênteses. Vamos falar então do número de níveis, que é a etapa 6. O número de níveis nada mais é do que quais são, para cada fator de entrada, quantos níveis a gente vai usar para fazer o experimento. A gente vai planejar quantos níveis. Vamos planejar 2 níveis, 3 níveis, etc. Então, olha lá. De maneira clássica, a gente trabalha, na maioria das vezes, com 2 níveis só, mínimo e máximo. Detalhe, tá? Mínimo e máximo não significa que é o mínimo possível nem o máximo possível. É o mínimo e o máximo que normalmente se trabalha no processo. Então, eu vou trabalhar com temperatura. Temperatura mínima é 0, mas não existe injeção plástica com temperatura 0. Ah, não, eu preciso trabalhar, o menor que eu trabalho normalmente aqui é 200 graus, o maior é 240, por exemplo. Estou chutando aqui. Então, eu preciso identificar claramente o que é o mínimo, claramente o que é o máximo. Então, a gente tem projeto de experimento com 2 níveis e a gente tem projeto de experimento com 3 níveis, quando eu tenho um valor intermediário. Como eu comentei, na maioria das vezes, a gente vai fazer projeto de experimento com 2 níveis. Quais são casos que a gente vai trabalhar com 3 níveis? Quando a gente tem uma mudança de característica. Quando eu saio do mínimo para o máximo, eu tenho uma mudança de característica aqui no meio. Então, tem um exemplo aqui. Vamos imaginar que a temperatura da água é um fator de entrada. É um fator que a gente vai experimentar. Então, eu vou trabalhar com 20 graus e 50 graus. Então, o menos 1, ou seja, o mínimo, é 20 graus e o mais 1, o máximo, é 50 graus. Ok? Beleza. Quando eu mudo de 20 para 50 graus, a água em 20 graus ela é líquida. E a água em 50 graus ela também é líquida. Então, eu não tenho nenhuma mudança de característica aqui. Então, eu posso manter, ela continua tendo uma mudança comportamental linear. Mas, imagina que no processo que eu estou experimentando, eu posso ter a água numa temperatura 10 graus negativo, o mínimo, e o máximo é 10 graus positivo. Aqui, do mínimo para o máximo, eu tenho uma mudança clara de característica. Ela não é uma mudança linear. Eu não tenho só uma mudança linear, eu tenho uma mudança até de estado aqui. Então, eu tenho aqui a água em forma de gelo, e quando ela passa de 0, ela se transforma em líquido. Então, nesse caso, é um caso em que se recomenda trabalhar com 3 níveis, porque eu tenho uma mudança clara aqui. Tem outras situações. Imagina que o meu fator não seja um fator quantitativo, seja um fator qualitativo. Ou seja, o fator é fornecedor de um determinado insumo. E eu tenho 3 fornecedores. Então, eu posso trabalhar com menos 1, 0 e mais 1. O menos 1 é o fornecedor A, o 0 é o fornecedor B e o mais 1 é o fornecedor C. Esse não significa necessariamente que é máximo e mínimo, mas só significa que eu tenho 3
elementos ali. Ok? Então, então a gente falou dos níveis, né? Por exemplo, é muito óbvio quando a gente tem o fator tem uma característica física. Então, eu vou voltar aqui, estou voltando. Temperatura da resina plástica, ela é uma característica física. Então, eu tenho uma temperatura mínima e uma temperatura máxima. É claramente observado. Velocidade também, eu tenho a velocidade mínima de injeção, velocidade máxima de injeção. Pressão também. Mas, eventualmente, eu não tenho essa situação. Por exemplo, aqui, eu tenho fatores não quantitativos, mas que são fatores que influenciam, que estão na entrada, influenciam a saída. Naquele Ishikawa que tem consumo de combustível. Então, eu tenho um combustível comum e um combustível aditivado. Então, eu chamei aqui o comum de -1 e chamei o aditivado de +1. Podia ser o inverso, não tem problema. Mas eu atribuí um -1, atribuí o outro +1. Eu tenho o fornecedor A e fornecedor B. Eu tenho tipo de estrada. Se ela é terra, botei -1. Se é asfalto, eu botei +1. Então, eu tenho essa situação. Eu tenho exemplos aqui de fatores que não são quantitativos. Então, aqui, alguns exemplos, né? Aqui o exemplo está misturado. Pressão do pneu é um fator. Eu tenho o nível mínimo e máximo. Eu posso de 28 a 35. É a faixa que eu posso trabalhar. Então, eu boto lá 28, é menor. Então, eu determino ele como mínimo. E 35, eu determino ele como máximo, +1. Então, a representação aqui de menor, de mínimo e máximo é sempre -1 e +1, que é uma representação codificada. Tipo de óleo. Eu tenho o tipo de óleo A, tipo de óleo B. Então, eu não tenho mínimo e máximo. Eu vou simplesmente chamar um tipo de -1 e o outro de +1. Mesma coisa com gasolina, mesma coisa com a transmissão do carro, mas não é o caso da temperatura, porque claramente eu tenho uma que é -1 e a outra que é +1. Então, reforçando, tipo de gasolina. Eu podia ter botado aditivada como -1 e a comum como +1, sem problema nenhum. Eu só preciso atribuir e acabou, e a partir daí eu vou usar essa. Mas, quando eu tenho um elemento quantitativo, aí sim eu uso o mínimo -1 com o menor valor e o +1 com o maior valor. Ok? Beleza. Então, com isso, a gente fechou, olha, quase certinho, até o passo 6, que são passos de preparação para a realização do projeto de experimento. Do passo 1 ao passo 6, especialmente aqui o primeiro passo, identificar o processo. O segundo passo, o terceiro, o quarto, são passos de preparação. O quinto já é aonde eu seleciono o que eu vou experimentar. E o 6, ele é uma etapa do projeto de experimento, porque eu vou planejar, eu preciso identificar quais são os números de níveis. Então, na verdade, o 5, o 6 e o 7, eles fazem parte já desse planejamento. E aí depois a gente vai ver, então, na próxima aula, a gente vai ver qual matriz, ou seja, qual tabela que a gente vai utilizar, a quantidade de replicações, e a gente vai para execução. Ou seja, é óbvio que a gente não vai executar o projeto de experimento aqui junto, mas a gente vai ver o que a gente faz com isso. A gente vai ter o resultado, e do resultado, o que a gente vai fazer com esses dados. Esse é o elemento importante que a gente vai trabalhar aqui. Tá bom? Algum comentário, pessoal? Ok, então? Tá ok para mim. Beleza. A gente, então, está no finalzinho aqui. Agradeço aí pela aula de hoje. Eu não vou passar nenhuma atividade específica agora. A gente vai realizar a segunda aula, a gente vai ter uma atividade e a gente vai ver com relação... na verdade, a ideia seria ter 2 atividades aqui
para a gente poder aí ter a avaliação, tá bom? Mas eu tenho, provavelmente a gente vai ter duas coisas. A gente vai ter uma lista de exercícios que vocês vão fazer, que vocês vão me entregar, e a gente vai tentar, eu vou tentar rever, porque normalmente a gente faz uma atividade prática na sala de aula de realização de um projeto de experimento, onde vocês começam na sala de aula, depois precisam continuar para fazer toda a obtenção do modelo matemático e tal. Então, como não vai ser assim, não tenho certeza se vai ser possível realizar dessa maneira, eu vou precisar adaptar um pouquinho isso daí para a gente poder fazer e ao mesmo tempo praticar um pouco mais. Ok? Então, muito obrigado. Bom final de semana aí para todo mundo. Até mais. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite.